Glória. Aleluia. Da criança é perfeito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é teu nome, Senhor. É digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. Aleluia. Você foi levado pelo vento da aflição. Aleluia. Jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Aleluia, Deus.
Vamos chamar o nosso presbítero ali, Walter. Aleluia a Deus. Está ali também o pastor, meu irmão, Roberto, né? Pai de Glória a Leite, Deus. pastor Roberto, Aleluia. a pastora Ana Porto de Saúde, né? Pra cá, pastor, senta aqui conosco aqui. Tá bom aí? Aleluia. Mas é uma honra estar aqui, nosso irmão Walter. A encontração é difícil. Essa agenda desse homem aí, só anda no monte. Glória. Também trabalho, né? E aí não dá pra. Aí quando ele olha, ele diz, marca ali que eu tô lá. Pronto. É hoje que Deus vai usar. Mesma coisa. Fica à vontade aqui, meu irmão. Quanto mais tempo, já orou, já cantou. Aleluia. Agora é a palavra, né, meu irmão? Glória. Aqui está com defeito. Louvado Quer seja acompanhar Deus. o seu? Viu? Tá certo isso aí? 8h10. Pronto. Fica à vontade. Eita. Ô meu irmão, traga água para mim, passou uns 3 móveis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus que nos faz triunfar por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer a Deus por este momento e esta oportunidade que Deus concede de estarmos aqui juntos, Aleluia. orando, clamando Glória a Jesus. e buscando a presença de Deus, né, irmãos? Porque nós estamos vivendo os dias maus, né? Verdade. E isso foi dito pela Bíblia, que nós viveremos os dias maus. A igreja atravessaria os dias turbulentos, e é o que nós estamos vivendo, né? Mas nós temos uma promessa que Deus, na pessoa de Jesus, estaria conosco todos os dias, Aleluia. até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então, você não está só. Não, pastor? Você não está sozinho, não está sozinha. Possa ser até que você, em alguns momentos, como Davi nos seus salmos de socorro, quando ele corria de Saul, e ele, em muitos salmos, ele dizia, ou melhor, ele pensava, ele sentia que ele estava sozinho. Salmo 142, ele fala, mas depois embaixo ele logo entendia que Deus estava com ele. Assim também é comigo e com você. Deus está com você. Não importa o que você esteja atravessando, passando, Deus, Ele está com você. Vamos, amados irmãos, meditar na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, 15 e o versículo 16. Aleluia. Os versículos dizem assim, meus irmãos. A sua Bíblia pode ser em outra versão, mas não muda o contexto. O versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo
sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como também nos que se perdem. O versículo 16. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Aleluia. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, ele foi conhecido como o fundador do cristianismo. Por ele ser considerado o último dos apóstolos, foi o homem que mais trabalhou para Deus. Paulo é responsável por mais da metade do Novo Testamento. Paulo escreveu diversas cartas, e esta carta que nós estamos lendo ou acabamos de ler, ele fundou esta igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele, acompanhado de Silvano e o seu filho na fé Timóteo, ele atravessou a Ásia Menor e ali ele ficou por aproximadamente 3 anos. E nesse período Paulo fundou pelo menos 4 igrejas: a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipe e a igreja de Bereia. E, amados irmãos, a igreja de Corinto foi a igreja em que mais deu trabalho ao apóstolo São Paulo. E aqui nós vemos Paulo escrevendo para os crentes de Corinto o versículo que nós acabamos de ler. Os problemas, irmãos, que a igreja de Corinto vivia na sua época foi um dos motivos para que Paulo pudesse repetir a segunda carta. E quais eram os problemas que havia na igreja de Corinto? Paulo descreve ali no capítulo 5, depois você confere em sua casa. Um dos problemas na lista de Paulo, primeiro foi a divisão da igreja. A igreja de Corinto, ela estava dividida em 4 grupos. A igreja ficou rachada, e ali alguns diziam que era defensor e líder de Paulo. Não, meu pastor é Paulo. Outros já diziam: não, o meu pastor é Apolo. Não, o meu pastor é Pedro. E outros diziam que o meu pastor era Jesus Cristo. E esta foi uma das razões que Paulo escreveu a carta à igreja. E Paulo chegou e escreveu: disse, porventura,
E ali, irmãos, Paulo começou a passar o pente fino e foi expulsando o espírito de divisão que havia naquela igreja. Glória a Deus. Aleluia. O segundo problema que havia naquela igreja era a imoralidade. Havia pessoas que estavam mantendo relações com a sua madrasta. E Paulo escreveu, e Paulo foi severo com aquele moço e disse: olha, o seu espírito vai ser entregue a Deus no dia do Senhor, mas a sua carne será entregue a Satanás para a destruição. E Paulo era homem de Deus, irmãos, podia falar com propriedade. Além dos problemas imorais, havia também desordem no culto. Todo mundo queria falar línguas estranhas ao mesmo tempo. Todo mundo queria profetizar. Todo mundo queria entregar visões e revelações. E Paulo vai lá e começa a organizar. Aleluia. E a quarta foi o desequilíbrio espiritual. Era uma igreja que possuía os 9 dons espirituais, porém havia um desequilíbrio na questão da ordem. E Paulo escreveu essas cartas. Glória a Deus. Então, amados, pelo fato de Paulo ele observar estas coisas na igreja, ele agora usa esta metáfora. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifestar em todo lugar a fragrância de Cristo, do seu conhecimento, porque nós somos para Deus, irmãos, o bom cheiro de Cristo. Você é o bom cheiro de Cristo. Aonde você chegar, você tem que exalar esse bom cheiro. Aleluia. Você não pode chegar, meus irmãos, Paulo disse, em todo lugar. É na igreja, é no trabalho, é na escola, é na vizinhança. Aonde você estiver, você tem que exalar o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Meu Deus. E como foi, irmãos, que Paulo entregou ou fez esta comparação? Nós sabemos que aqui é uma metáfora. A antiga Roma, meus irmãos, porque na verdade Jesus, quando ele ensinou o seu povo, ele sempre fazia uso da cultura daquela época. O Evangelho de Cristo é semelhante a um pai de família, que é semelhante a uma mulher que estava trabalhando na moinha, e Paulo também, ele para ensinar o povo, para facilitar o raciocínio e o ensinamento, Paulo também utilizava a cultura daquela época para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele queria falar. Porque se Paulo falasse diretamente na forma espiritual, ninguém entenderia nada. Observe que quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, e ele disse: como é que pode eu já velho entrar no ventre da minha mãe e nascer? Você não é mestre em Israel? Será que você não sabe, não conhece isso? Então, meus irmãos, na antiga Roma, quando os generais eles venciam as guerras, quando eles venciam as batalhas, então ele voltava com os despojos dos prisioneiros. Ele fazia questão de trazer prisioneiros vivos. Eram trazidos, arrastados até chegar à cidade. E quando ele chegava na entrada da cidade, o general ele era coroado
com uma coroa de ouro na sua cabeça. Ele recebia uma bandeja de prata, e nessa bandeja estava palmeiras. Ele era montado em uma carruagem de luxo, e 12 cavalos brancos grandes e preparados para conduzir o general a atravessar uma certa distância. E nesse local onde ele passava, irmãos, eram preparados uma espécie de tapete vermelho, folhas, pétalas e muitos aromas perfumosos eram colocados naquele lugar. E ele passava com a sua tropa, e justamente atrás dele estavam os prisioneiros. E quando eles passavam, era chamado o triunfo. E quando eles passavam, irmãos, depois da passagem, o general subia de cargo, era promovido, mas os presos, os escravos, eles eram condenados à morte. Ou seja, ele estava participando daquela cerimônia, estava ouvindo ovações, ouvindo as pessoas aclamando o general, sentindo o aroma daquele momento, mas ele estava indo para o corredor da morte. Enquanto o general estava ali recebendo ovações, os escravos estavam indo para a morte. E quando terminava a cena, era determinado a morte dos escravos. Então, quando Paulo, um homem muito inteligente, ele agora ia ensinar, passar essa informação para a igreja de Corintos, ele fala: olha, vocês receberam os 9 dons espirituais. Eu fiquei aí com vocês aproximadamente 3 anos, mas aí em Corinto eu fiquei 1 ano e meio. Vocês são possuidores dos 9 dons que o Espírito Santo pode passar para vocês. Mas só tem uma coisa: alguns aí estão sentindo o cheiro, mas o cheiro da vida, e outros estão sentindo o cheiro da morte. Aleluia. Então, amados irmãos, quando nós meditamos nesta palavra que Paulo escreveu para a igreja de Corintos, a gente toma um baque, a gente olha ao nosso redor. Eu não estou falando da igreja local, mas da igreja universal, a igreja de Cristo, que estão em posse dessa palavra, estão ouvindo a palavra, estão recebendo ensinamentos da palavra, estão vivendo a mesma cena, estão participando de todos os banquetes que Cristo pode oferecer para a igreja, mas eles estão andando para a morte. Aleluia. Paulo disse: para estes é cheiro de morte, mas para outros é cheiro de vida. Quando ele escreve, irmão, a carta ao livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 21 e 22, ele fala daqueles que andam no Espírito e daqueles que andam na carne. Os que andam no Espírito, ele produz vida, ele produz amor, ele produz benignidade, ele produz domínio próprio, ele produz amor. Então esse, aonde ele passa, ele exala o cheiro da vida. Aleluia.
Mas no versículo 21 ele fala: as obras da carne que são manifestas, as quais são homicídios, bebedeiras, glutonaria, prostituição, aleluia, e para estes não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, meu Pai. Meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque nós ainda encontramos pessoas que têm um compromisso com a obra de Deus, que pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo, aleluia, que não buscam o seu interesse próprio, mas tão somente têm desejo de naquele grande dia ouvir esta palavra: vinde, bendito de meu Pai, posso ir por herança, aleluia, aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Então há algo para você, meu irmão, preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para esse cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. Então, se você tem Cristo, você tem vida. Aleluia. Não tem como você andar pelo caminho da morte, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como você andar pelo caminho da morte, porque você tem vida. Aleluia. Nós não podemos ser surpreendidos naquele grande dia. Meu Deus. Às vezes eu fico pensando comigo: Jesus, tem misericórdia da minha alma. É, meu Pai. Eu quero contar um pequeno testemunho. O pastor Eugênio conhece muito essa irmã, que congregou com a gente na São Martins, irmãos. Eu nunca esqueço desse testemunho. Não vou dizer o nome da irmã por questão de ética. Mas com certeza o nosso pastor, ele não vai dizer quem é a pessoa, mas ele vai, pelos relatos, com certeza, não tem como ele não entender. Havia uma irmã, irmão, na igreja, que ela era costureira. E essa irmã, ela tinha alguns filhos e filhas pequenas. E naquela época era difícil ter roupa para os crentes, né, pastor? Era difícil ter roupa para os crentes. As crentes, moças, mulheres, tinham que ter uma costureira para costurar. Porque era muito rígido naquela época. As irmãs sequer não podiam soltar o cabelo, né? Era muito difícil, as irmãs estavam com medo de ser punida. Coisa que já se passou, graças a Deus. E acontecia que quando a pessoa queria fazer lá uma saia, aí se fosse 1,20 m para fazer a saia, aí a irmã dizia: estou contando porque ela contou isso na circulação, né? Então não tem aqui que está contando a vida de ninguém, mas ela contou no círculo de oração. Então quem estava lá ouviu, quem não estava lá não ouviu, e serviu de alimento para a nossa alma. E ali, quando a irmã chegava lá, ela pegava a fita, media, aí era 1,20 m, ela dizia que era 1,50 m. Aí você compra 1,50 m de pano. E aí a pessoa ia lá, trazia geralmente 1,50 m mesmo, às vezes 1,60 m, aumentava um pouquinho. Aí fazia assim lá a roupa, a saia, e aquela parte que sobrou, aí ela pegava e fazia roupa para os filhos dela. Tanto que as pessoas diziam: poxa, eu comprei uma roupa aí, o mesmo pano e tal, mas ninguém tinha assim aquela leve desconfiança, mas tocava-se a vida. E isso passou, irmão, muitos anos.
E ela contando que um certo dia uma irmã chegou na casa dela e conversando com ela disse assim: olha, se Jesus vier hoje, você vai para o inferno. Se Jesus vier hoje, você não sobe com ele. E ela tomou aquele susto porque ela era dirigente de círculo de oração. Pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Falava em línguas estranhas. Evangelizava. Entregava folheto. Visitava os doentes. Era um grupo que tinha na igreja e visitava os doentes. Mas havia uma falha naquela irmã. Ela enganava, ela subtraía daquela pessoa sem que aquela pessoa pudesse entender. E quando a irmã falou isso para ela, ela disse, dizendo ela, achando ela que a irmã estava entregando uma falsa profecia, e a irmã disse para ela: você está enganando o povo de Deus. E aí, irmão, descortinou. E ninguém sabia daquele segredo. Era ela, não sei se o marido dela, mas Deus estava vendo tudo. Glória a Deus. E ela caiu ali, irmã, em pranto, quase que querendo se ajoelhar diante da irmã. E ela pediu perdão e contou isso para um grupo na igreja, no ciclo de oração. E aconteceu que quando as irmãs vinham aqui pedir a ela para ela fazer uma saia, olha o que ela fazia, irmã. Ela cortava direitinho, e os farrapos que sobravam, se era 1,40 m, ela dizia que era 1,40 m, e os farrapos que sobravam, ela colocava num saquinho e dizia: toma, irmã, pode levar. As irmãs diziam: não levar isso aqui não, leve, pode levar, não, irmão. Leve, tire, jogue no caminho, jogue fora, mas aqui não fica dentro da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes Deus entrega uma mensagem de edificação para nós, uma mensagem de exortação para nós, e às vezes nós nos aborrecemos e vamos embora aborrecido e não sabendo que aquilo está sendo um remédio para nós, Meu Deus. para a nossa alma. Aleluia. Para estes, um cheiro de morte para a morte, mas para outros, um cheiro de vida. Meus irmãos, Deus é minha testemunha. Uma certa feita eu estava dormindo em minha casa, não me lembro se eu era casado, não me lembro, mas Deus me deu uma visão em sonho que eu via um buraco muito grande, irmãos. Um buraco muito grande abriu-se assim na terra, e eu, quando olhava para aquele buraco, eu via densas trevas. Densas trevas, não tinha limite para chegar no fundo daquele lugar. E ali eu via: este aí é para todos, descem aí todos aqueles que rejeitam a minha palavra e desobedecem o meu evangelho. Para este cheiro de morte, aleluias, não precisa você ficar assustado ou assustada com o que você está ouvindo, porque eu tentei trazer, peguei 8 mensagens lá para trazer, mas não teve jeito. Glória a Deus. Só era essa mensagem, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Então, irmão, Deus, Ele tem preparado um lugar para nós. Aleluia. Aleluia. Deus. Deus, Ele tem preparado um lugar para nós. Agora, Deus não tem filho por predileção. Ele disse: eu não julgo, eu não vou julgar ninguém. Deus não vai julgar ninguém. Mas como é, irmão?
Deus não vai julgar ninguém. Ele falou, Jesus, eu não julgo. Se ele não julga, está escrito que vai ter o julgamento, e quem é que vai julgar? Ele disse, eu não julgo, mas a minha palavra, foi o que ele disse, ela há de julgar naquele grande dia. Então, irmãos, aqui é como se fosse a constituição de Deus. Quando um ladrão ele é pego roubando, que ele chega na delegacia, ninguém simplesmente pega ali um código penal, você cometeu isso, a infração é essa, a sua prisão é isso aqui. Ninguém aumenta nem diminui nada, irmãos. Assim também é Deus. Aleluia. Assim também é Deus. O livro vai se abrir naquele grande dia. É por isso, irmãos, que quando eu gosto muito de pregar na bondade de Deus. Eu gosto muito de pregar sobre as misericórdias de Deus. Eu gosto muito de pregar sobre o perdão de Deus. Porque quando nós cometemos pecados e quando nós nos ajoelhamos diante dele, ele perdoa os nossos pecados. Aleluia! Jesus perdoa as nossas falhas. Então não fique assustado, porque se eu e se você pecou e você dobra o seu joelho e pede perdão a Deus, automaticamente você é perdoado pela sua transgressão. Deus perdoa o seu pecado, meu irmão. O que nós não podemos é permanecer no pecado. Foi o que João escreveu na sua carta. Olha, aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas quando você pede perdão, o pecado de Deus é automático. O diabo ele tem ódio, tem raiva de mim, de você, porque para ele não tem mais perdão, mas para mim e para você há perdão para a tua transgressão, há perdão para o teu pecado. Quantas vezes, Senhor, eu devo pecar o meu irmão, perdoar quando meu irmão pecar contra mim? Aí Pedro queria limitar, pastor Rei. Quantas vezes? 7, Senhor. Se não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, labachura, bacanta, labás. Oh, Espírito Santo do Senhor está neste debaixo e levanta labás. Aleluia. Urabacanta, labachura, barras. E calabachura, barranda, labás. Glória a Deus. Mas, irmãos, tem muitos, olha, presta atenção, tem muitos irmãos, vou falar, Jesus, tem muitos irmãos do filho pródigo no portão da igreja. Alguém entendeu aí? É Deus. Alguém entendeu? Tem muitos irmãos do filho pródigo no portão da igreja. O filho pródigo, quando ele pediu ao seu pai a parte da sua, ele tinha o direito, a parte da sua herança, ele recebeu a herança e ficou ali uns dias ali tapeando, mas no coração dele já queria ir embora. E aí ele chegou para o pai: não dá mais, eu vou embora. Vai para onde? Não, eu vou ganhar o mundo. Eu quero conhecer o mundo. Cuidado, irmão. Não vá para o mundo não, porque o mundo é cruel. Quem veio de lá, né, pastor?
Quem veio de lá conhece. E aí ele foi, a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. E depois daí ele foi trabalhar, veio fome naquela terra, acabou o dinheiro. E ele agora foi para trabalhar, pedir emprego, para trabalhar, para cuidar de porcos. Coisas que era proibido para os judeus. E ele foi, se sujeitou a isso. E aí um dia ele disse, e a Bíblia diz que ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Porque no mundo, irmão, ninguém dá nada a ninguém. Já viu aquela frase, não existe almoço grátis? Ninguém dá nada a ninguém. Olha, eu tome lá de cá. E ele sentiu, ele disse, quantos jornaleiros tem meu pai em sua fazenda, em sua casa? Abundância de víveres, eu aqui morrendo de fome. Mas quando ele volta a sua mente para a sua casa e diz, olha, eu vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me ao menos como um dos teus empregados. E a Bíblia diz, irmão, que ao longe o pai de família avistou ele e correu, beijou, mesmo naquela condição ali subhumana. O pai de família beijou ele e disse, olha, traz a melhor veste, traz um anel, eu quero agora renovar a aliança com ele, e traga também calçados para calçar sobre ele, e aquele bezerro cevado que foi guardado, traga, porque nós vamos comemorar a chegada do meu filho mais novo. E ali preparou tudo as festas, o filho mais velho estava no campo, e quando ele chega, ele vê as danças e as músicas, ele pergunta para os seus criados, o que é que está acontecendo aí? Ah, é o teu irmão mais velho, mais novo, que estava lá e voltou. Ele disse, espera aí, rapaz, foi para o pai e disse, como é que é esse negócio? Esse teu filho gastou todo o dinheiro com a meretriz, e agora o senhor vem e faz uma festa para ele, e para mim você não me dá um cabrito? Mas filho, que é meu é teu. Você devia se alegrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava vivo, estava morto e reviveu. Está perdido e agora ele foi achado. Aleluia. Aleluia. Mas a intenção, irmão, daquele coração daquele homem era reprovar o retorno. Aleluia. Mas para Deus não. O coração de Deus é coração de mãe. O coração de Deus é o coração aberto. Ele cabe, aleluia, a mim, cabe a você e todos aqueles que se arrependerem das suas maldades. Aleluia, Deus. Glória. Glória. Glória a Jesus. Para estes, o cheiro de morte para a morte. Glória a Deus. Mas para outros, o cheiro de vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, aonde você passar, exale o bom perfume de Cristo. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Eliseu, quando passava ali por Sunem, ele exalava o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Porque a mulher dizia, este aí é um grande homem de Deus. Este aí é um grande homem de Deus que está passando por nós. Eliseu, ele exalava o bom cheiro de Cristo. Aí eu lhe pergunto, é uma pergunta para mim e para você. Você está exalando o bom cheiro de Cristo? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade,
na sua vizinhança, você está exalando, eu estou exalando o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, irmão, é que Paulo ele comparou a nossa conduta com um aroma. E todos nós sabemos que quando o aroma é suave, todo mundo quer experimentar. Aquele aroma, quando é exalado, todo mundo quer sentir o cheiro. Mas quando o cheiro não é agradável, todo mundo quer sair de perto. Meu Deus. Então foi isso que Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios. Olha, vocês estão aí, receberam os 9 dons. Vocês tiveram o privilégio que demais igrejas não tiveram. Mas muitos aí que aí estão no caminho sentindo o cheiro, a fragrância, mas tem que acordar para não ir para o caminho de morte, irmãos? Então que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, porque eu tenho certeza, irmãos, que a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum de nós se perca. Aleluia. Está escrito, nenhum de nós. Então devemos pleitear. Na nossa caminhada de fé tem angústia. Na nossa caminhada de fé tem tantas coisas, mas nós temos que suportar. O cristão é assim, a vida do crente é assim, irmão. Tem dia que você acorda alegre, orando, falando línguas estranhas, cantando, mas tem dia que você acorda abatido. Tem dia que você acorda que só a misericórdia de Deus. Tem dia que você quer meditar na palavra, mas não tem força. Aleluia. Mas é assim mesmo, ó. De fé em fé, está escrito, ó. De graça em graça. Acordou, levantou, dá glória a Deus e vai seguindo a nossa caminhada. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer oração, pastor, para a igreja, em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão, irmão, no teu coração. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, aí está os teus filhos para a tua igreja. O Senhor comprou com o teu precioso sangue, Jesus. A tua palavra diz, meu Deus, que nós somos comprados por bom preço. E não foi preço de sangue de bode, de ovelha, mas foi o seu precioso sangue, Pai. Meu Deus, os teus filhos, eles acreditam na tua palavra. Eles acreditam, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, Deus da glória, aqueles que estão, meu Deus, com os corações turbados, duvidosos, começa a visitar agora, Senhor. Vai visitando, dando alívio. Meu Deus, vai desembaraçando tudo que está embaraçado no mundo espiritual. Meu Deus, as portas que estão fechadas começam a abrir pelo poder do teu nome, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão trôpegos, meu Pai, aqueles que estão, meu Deus, cambaleando, meu Deus, como bêbado, meu Pai, vai acertando os teus passos hoje. Meu Pai, aqueles que nunca mais falaram em línguas estranhas, que eles possam falar, meu Pai, como dobrar o joelho, meu Deus, quando eu estiver meditando na palavra, meu Pai, quando eu estiver orando, que eu sou visite, meu Deus, estes os teus filhos. Meu Pai, vai perdoando os nossos pecados nesta noite, vai dando vitória, vai restituindo aquilo, meu Pai, que foi consumido pelos gafanhotos espirituais. Vai abrindo, meu Pai, as mentes, vai abrindo o entendimento. Meu Deus, vai colocando, Pai, aleluia, a tua lei em nosso entendimento. Meu Pai, eu te peço nesta noite, guarda o teu povo, guarda a tua igreja,
teus filhos, meu Pai, no teu nome, é que te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz. Continue de pé, irmãos. A gente vai terminar com 5 minutos. Como foi falado aqui, os irmãos, nós estamos orando pelos irmãos. E domingo o jejum e consagração vai ser em prol desses irmãos. Tá bom, irmãos? E ratificando, confirmando, hoje de manhã Deus me orientou. Meu filho, manda eles vir 6 horas. Eu digo, tá certo, Senhor, eu vou ouvir a sua voz. Não foi ninguém que me influenciou, não. Certo? Eu estava com o meu propósito. Mas nós estamos numa cidade muito violenta. E quando chega o inverno, 5 horas é como que madrugada. E muitos irmãos que têm aqui moram em lugares de riscos. E Deus nos orienta, eu peço orientação tudo a Deus. Então, se Deus assim permitir, irmãos, se esforce para estar aqui 6 horas da manhã. Vamos orar até 7h30 da manhã. Só oração, viu, meu irmão? Não é para cá que tem louvor, que negócio tem café. Café vai ser depois de terminar a escola bíblica, que a irmã Leite vai estar vendendo lá um aipim com carne do sol e café. Tu come lá fora, em nome de Jesus. Mas depois, viu? Tudo é depois. E domingo à noite vai também começar cedo, viu, irmãos? Vamos começar cedo como na outra. Tá bom? Então, domingo nós vamos estar orando e jejuando sobre essas vidas. Quero dizer aos irmãos que nós estamos pleiteando isso aí. E terça-feira, você que está precisando de oração, vai lá no meu zap, então pessoalmente, pastor, eu quero estar nessa oração aqui. Olha, estou precisando disso. Vamos ficar 1 mês orando. Toda terça e quinta orando. Vamos estar aqui a igreja orando, certo? Pela manhã também está aqui orando pela sua vida. Tá bom, irmãos? Para que você possa sentir o toque do Espírito Santo, o poder de Deus. Só vai vencer a igreja com oração. Não vai, não vai. A igreja só vence com oração. Se Jesus acordar de madrugada para não pedir carro, para não pedir casa, para não ter nenhuma necessidade, não fazer nenhum pedido, a não ser ter um relacionamento com Deus em oração, imagine nós como seres humanos, né? Não ter essa comunhão com Ele. E é necessário a igreja. Eu estou querendo fazer a vigília de 1984, viu, irmão? É antiga. Só oração, palavra e oração. Desce, oração, desce. Está ouvindo? Vai acontecer aqui. Vá se preparando e dê a sua escala. Viu? Olha, gente, talvez eu estou tal dia. Vou ver aí, ou junho ou julho. Viu? Seria melhor que eu tivesse de férias, né? Não tem problema não. Certo? Aí vai ser um dos pregadores dessa vigília, porque ele acompanhou esse caminhar lá, né, Walter? Ele acompanhou. E eu observo bem, eu estou me lembrando quem é a pessoa. Como Deus revelava, não, Walter? Não precisava dar negócio de revelamento, culto de revelação. Aí entrava num culto desse aí. É por isso que eu não aceito, meu irmão. Eu não aceito esse negócio de culto de revelação. Culto de não sei de quê. Tinha isso, Walter. O próprio pastor em cima mesmo Deus revelava os pecados dos crentes, era uma confusão, os que ficavam com medo para a igreja, porque os pastores eram cheios do Espírito Santo, buscavam, oravam, consagração. Por que perder essa essência, gente? Por quê? Então, me perdoe, uma igreja aqui vai ter que entrar no negócio da oração. E agora eu invoquei, o Espírito Santo me invocou, disse, bota a igreja para orar. Olha, irmão, Deus foi interromper a oração. Eu estava sentindo tanta presença de Deus no momento da oração ali, aquele silêncio, alguns clamando e outros calados. Eu só interrompi por causa da excelência da palavra de Deus. Mas eu não queria encerrar, não. Eu estava sentindo a glória de Deus. Deus já está começando a receber uma centelhazinha. Quando começar o fogo cair, vai ver como é que você é gostoso. Está na igreja orando, buscando. Tá bom? Deus está avivando os novos convertidos. Aos pouquinhos, um foguinho. Aí incendia. Amém? Obrigado, irmão Walter. Que o Senhor seja com a sua vida. Homem de Deus, conheço há muitos anos. Só trago aqui pessoas que têm ainda. Para cá não vem a picareta que não vai se ver aqui. Viu? Ela é divorciado. Você lembra desses caras? Pronto.
Viu? Não é sobe aqui não. Graças a Deus. Só trago bênção para a igreja. Em nome de Jesus. Então, domingo está todo mundo ciente, né? Faça um esforço, pelo menos uma vez na sua vida. Todo dia cheguei aqui, 10 para 5, a Universal já estava perto. Eu mostrei o irmão Chico, está lá, irmão Chico. Está lá. Está indo para ali atrás de quê? De bênção. E para aqui vai ser oração. Agora lembrando que domingo vai ser oração, viu, irmãos? Não tem negócio não, é 1h30 de oração. Tá certo? E depois vamos levantar, fazer aquela oração, passar para a escola também. Então você vai ver se vai ser. E de noite a você vai ser uma maravilha. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor privilegiado, vindo até aqui. Em nome de Jesus, eu quando vou lá, ele sempre me dá uma grande recepção, qual eu nem mereço, ele é a esposa dele. Certo? Faz cada comida maravilhosa, cheia de saúde, não tem negócio de futuras, nada disso. Né, meu irmão? A esposa dele é cheia de vegana, só vegetariana, sei lá, conta Ela é fit. Deus abençoe. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra maravilhosa. Como teu servo falou, Senhor, vamos sair agora da condição, Senhor, desse cheiro da morte para entrar no cheiro da vida. Vamos trilhar sim, Senhor, como Senhor, o Rei dos Reis, mas para o céu, não para a derrota. Eu quero te agradecer, Senhor amado, assim como nos trouxe, que nos leve em paz aos nossos lares, guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Abençoa cada dia mais a vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Vá em paz, em nome de Jesus. Está encerrado para a glória de Deus.